Mas o mundo do futebol tem algumas coisas que são muito complicadas, né? Nós temos um histórico recente de tentativa ou de manipulação de resultado por jogadores. Como é que está essa questão, presidente? Então, aconteceu no ano passado, né? A gente estava disputando o Brasileiro da Série D. Quando fomos eliminados lá em Campina Grande, nos pênaltis, retornamos para Aracaju e acertamos a saída dos atletas naquela semana. No dia que eu estava com a rescisão dos atletas na minha mão, de todos, de carteira e tudo mais, de imagem, me chamou um dos atletas da equipe e me fez a denúncia. Disse que tinha acabado de ficar sabendo daquilo ali e me mostrou tudo que ele tinha. Ele filmou o celular de um dos atletas que fazia parte do esquema, mostrando que 6 atletas da nossa equipe estavam participando de um esquema, não era de entrega de jogo, mas era de manipulação, que eles forçavam os escanteios e apostavam nesses escanteios e recebiam dinheiro para isso. A gente ficou super chateado. Eu estava ali num momento de rescisão, eu já tinha acabado de fazer a rescisão todo mundo, já tinha assinado a rescisão todo mundo, não tive nem como segurar e tentar chamar a polícia, alguma coisa para a gente tentar tomar as providências mais severas. Em seguida, juntei tudo que eu tinha. A gente tem provas. Eu tenho aqui as filmagens que mostram a conversa no celular dessa pessoa que fazia parte, mas para a justiça não vale, infelizmente. Então, o que é que o Sergipe fez? O Sergipe fez a denúncia. Procurou a polícia, juntamente com mais 3 atletas e uma pessoa da comissão, e fizemos a denúncia. Colocamos na mão da polícia a investigação. Não divulguei nome de atleta, não fiz estardalhaço na mídia, deixei na mão de quem é competente para isso. Fiz a parte do Sergipe, como inclusive um dos lesados, que era o Clube Esportivo Sergipe. Depois das investigações, acabou saindo o nome e tudo mais, partiu de coisas da federação, do Ministério Público, acabou saindo o nome dos atletas e tudo mais. Não tem nada a ver com isso, o Sergipe fez a parte dele. E agora, recentemente foi arquivado pelo Ministério Público a denúncia. Mas segue ainda, apesar de não ter sido feita a denúncia pela polícia, a investigação segue. É importante se ressaltar isso. No momento, a polícia disse que não tinha materialidade para fazer a denúncia, mas essa investigação ela vai continuar. Então, isso atrapalha demais o futebol. Hoje, a gente viu nesse ano alguns episódios dentro do Campeonato Sergipano, e a gente fica preocupado, porque você às vezes sabe o que está acontecendo e não pode fazer nada, você fica de mãos atadas, porque a prova na justiça ela tem que ser uma prova, né, muito robusta. Graças a Deus esse ano no Sergipe não tem mais isso. Os atletas que permaneceram ficaram revoltados com aqueles, inclusive dos 6, 4 eram titulares, então seriam jogadores que continuariam conosco do ano passado para esse ano, e até me deu um trabalho danado para buscar outros atletas à altura, né? Mas a gente preza realmente pela transparência, pela coisa correta, pelo fair play, para que o futebol seja realmente um esporte e não uma forma de jogatina, né? E assim foi feito, e esperamos que não tenhamos mais aqui, e se houver novamente a gente vai tomar a mesma atitude. Quer dizer, o que foi denunciado é que os caras manipulavam determinadas ações em uma partida. Ou seja, não era nem entregar o jogo, né? Não, perdeu, sei lá, apelou. Não, no caso concreto, foram escanteios. Os caras apostavam e forçavam até vários escanteios no jogo. Pra você ver, isso até dificultava, até pra gente identificar. Porque às vezes quando se entrega um jogo, você consegue ver um jogador fazendo um pênalti, um jogador fazendo corpo mole, alguma situação deixando acontecer. Mas no escanteio, muito difícil de a gente conseguir estar. Até foi uma pergunta que me fizeram no passado: pô, vocês não conseguiram verificar que eles estavam fazendo esse esquema? Pô, como é que você vai, num lance de jogo, às vezes o jogador bota para escanteio mesmo, porque é recurso, né? Poderia botar para frente, mas bota para escanteio porque é o recurso. Começar a identificar aquilo ali. Depois da denúncia que a gente viu quais eram os lances, foi que a gente conseguiu identificar. Mas é difícil de você controlar esse tipo de situação. Eu falei hoje, inicialmente eu falava do quanto é importante hoje o esporte como um todo, não só na mídia, na sociedade em si. Todo mundo está de olho no esporte. E vem nessa balada a questão das apostas, né,
que as pessoas às vezes não conseguem diferenciar. Isso não tem nada a ver muitas vezes com o futebol em si, né? Com uma equipe de futebol, com um clube de futebol, mas tem com esse mundo. E isso está crescendo, presidente. Lhe preocupa de alguma sorte o crescimento desse mundo de apostas? Tem mais alguma denúncia a fazer? Preocupa bastante, porque você acaba tendo campeonatos manipulados, né? Campeonatos que você deveria ser resolvido dentro de campo e está sendo resolvido de outra maneira. Isso tem ocorrido principalmente nas séries mais baixas do futebol, onde o atleta não ganha tanto, né? E às vezes chega uma pessoa oferecendo até mais do que ele ganha no mês para um jogo só. Então, infelizmente, hoje é o grande problema do futebol. Esse problema com apostas, com manipulação de resultado. O que a gente tem feito para evitar isso... O problema, só para confirmar, não está nem necessariamente na casa de aposta, não, nem no clube. Não. Né? O problema está em quem tenta manipular. Né? Exato. O senhor fala desse desafio. Você vê, tem atletas que participam disso, tem empresários que têm atletas que participam disso. Geralmente está mais ligado a eles, aos atletas e a empresários desses atletas que fazem esse tipo de esquema. É uma situação realmente que precisa ser rechaçada, precisa ser combatida. A CBF, inclusive, está pagando para uma empresa fazer esse monitoramento. Até conversando com o presidente Milton Dantas algumas vezes, ele me passou de que chega, né, para ele, tal jogo tem indícios de que teve manipulação pelo número excessivo de apostas em tal resultado, e etc e tal, e pelo resultado que foi o jogo e tal, mas chega somente com aquela informação. Como é que você vai conseguir realmente fazer a denúncia e levar a polícia, é muito complicado, e isso realmente tá contaminando o futebol e o esporte, eu acho que no geral. São quadrilhas que se organizam, que lesam os clubes e as próprias casas de apostas. As próprias casas de apostas são prejudicadas também, tirando a dúvida do internauta. Exato. Aqui, porque tanto é que as casas de apostas fazem o máximo, os grupos aí, as organizações, para tentar segurar isso, né? Porque se alguém manipula o resultado e alguém aposta nesse resultado, alguém ganha em cima, inclusive prejudicando a própria casa de aposta.